Tá. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer aqui a todo mundo do Arquivo Nacional, a presença das pessoas que estão aqui, e particularmente eu gostaria de agradecer a Cláudia Tibiriçá, que foi quem pescou a minha pessoa em algum lugar e me trouxe aqui. Eu fico bastante contente de estar aqui no Arquivo Nacional hoje. Queria também agradecer bastante a Patrícia, que andou essas semanas falando comigo o tempo inteiro pelo e-mail para ajudar na produção. Enfim, a todo mundo, ao Túlio, que eu conheci hoje, mas que também já estamos com boas conversas. Eu agradeço bastante ao Arquivo Nacional. Eu vou falar hoje de arte e arquivo, a relação de arte entre arte e arquivo, mas como eu me perco muito quando eu começo a falar, eu vou ler, porque eu tenho de 40 minutos a 1 hora, um tempo de conferência, então eu não posso me perder muito. Então eu vou ler, mas eu vou ler com calma e espero que todos me acompanhem. Também com as imagens que eu vou mostrar e alguns pontos que eu destaco, às vezes, para que as pessoas possam acompanhar a minha discussão e os meus argumentos. Bom, o título da palestra de hoje é Poéticas do Arquivo, que era a história como sintoma. Esse primeiro a parte primeira do título, Poéticas do Arquivo, era como a pesquisa se chamava no início, e história como sintoma tem a ver com a parte da pesquisa que eu tenho desenvolvido hoje. Então, podemos mudar? Eu gostaria de apresentar aqui hoje, no Arquivo Nacional, um pouco dessas ideias da minha pesquisa, as questões que tenho levantado sobre o arquivo na produção artística contemporânea. A questão central que me interessa é saber qual o estatuto do arquivo nas artes, quando o artista incorpora um arquivo ou quando ele pesquisa no arquivo. Para construir meus argumentos, vou apresentar 2 artistas somente hoje, Paulo Nazaré e Rosana Paulino, como representantes de 2 vertentes que considero dividir a produção contemporânea ligada ao documento. Uma vertente, que se vincula à prática de arquivamento e outra que se vincula mais ao problema da história propriamente dita. Na sequência, após apresentar esses 2 artistas, eu vou pensar o conceito clássico de arquivo, que vocês sabem bem melhor que eu, e a crítica à noção clássica de arquivo, e aí eu vou fazer um diálogo com a filosofia. E vou dar atenção ao pensamento do Derrida, que tem um livro que se chama Mal de Arquivo. Então, ao final da palestra, depois de desenvolver essas reflexões do Derrida, eu vou pensar, então, o meu problema central, que é o estatuto do arquivo nas artes. O arquivo e as práticas de arquivamento tiveram nas artes, desde os anos 90, uma grande importância, a ponto do historiador da arte, Hal Foster, considerar o arquivo como um dos problemas paradigmáticos da produção contemporânea. A imagem. Vou, em primeiro lugar... É a anterior, eu acho. Não. É a terceira. Não, é a anterior. Antes, mais uma. Mais uma antes. É a terceira. Não, não. É a terceira imagem. Isso. Exato.
Então, vou, em primeiro lugar, contextualizar o reaparecimento do arquivo nas artes no final do milênio. A década de 90 foi de questionamento da noção de arquivo, da noção clássica de arquivo, de dúvidas sobre a noção de memória, de suspeita em relação às ideias totalizadoras, particularmente a ideia de verdade histórica. Foi nesse contexto dos anos 90 que apareceu a nova geração de artistas interessados no arquivo em sua perspectiva crítica. É interessante notar que o final do milênio passado foi um momento de revisão da história. A descoberta de novos documentos após a queda do Muro de Berlim e as transformações do mundo comunista levaram os historiadores ao reexame do que conheciam sobre os países do leste europeu. Surgem, contudo, nessa década de 90, livros conservadores como o de Francis Fukuyama, que sustenta o fim dos processos históricos, finalmente coroado pelo capitalismo liberal. O suposto vencedor, na sua perspectiva, na perspectiva de Fukuyama, o suposto vencedor da história. Foi ainda lançado, nessa mesma década, um livro radical no âmbito da crítica ao conceito tradicional de arquivo. Mal de arquivo, uma impressão freudiana de Jacques Derrida. Não, tem alguma coisa errada na imagem. É a terceira mais para cima. A terceira. Então, estamos aqui. Só muda quando eu fazer o gestinho. Vamos lá. Então, eu estou falando desse contexto, estava falando dessas coisas que estão aí. Então, eu falei ainda do livro do Derrida, né, que foi publicado nessa época. O contexto era, portanto, de grande agitação e crítica nos campos do arquivo, da história e da memória. Outras modalidades de se construir a história surgiam na década de 90 com o prestígio do testemunho. Na carência de documentos de algum evento histórico, o testemunho, o trauma, o sintoma apareciam como novas possibilidades para narrar e interpretar a história. Por outro lado, a década de 90 anunciava também outro revisionismo, um tanto mais disfarçado, pois ele era, na verdade, um negacionismo que buscava refutar o Holocausto como realidade e existência. Sendo as práticas do historiador e do artista distintas, volto à questão central: qual o estatuto do arquivo nas artes? Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de apresentar as duas vertentes do que tenho chamado de poéticas do arquivo. Agora muda. Na contemporaneidade, podemos considerar duas vertentes em que o arquivo se torna metáfora e prática para as artes. A primeira tendência surge no contexto conceitualista da arte conceitual, contexto conceitualista das artes nos anos 70. As práticas de arquivamento aparecem nesse momento em decorrência de dois motivos. O gesto de apropriação de objetos, os artistas se apropriavam de objetos da cultura material e deslocavam esses objetos para o espaço da arte. Mas também uma outra prática que foi a de realização de registros de trabalhos efêmeros, de trabalhos que eram ações na rua, performances. Então, esses registros eram arquivados. Arthur Barrio e Paulo Bruschi, que são artistas dos anos 70, são artistas que acumularam documentos e produziram arquivos nessa variante das práticas conceitualistas. Eu não vou falar dos anos 70, eu vou falar dos anos 90. Nos anos 90, a gente vê prosseguir isso que aconteceu nos anos 70 com a documentação das ações públicas, de performances, caminhadas, entre outras atividades. Então, há artistas que fazem esse tipo de trabalho também. Mas surge um outro
uma outra vertente por parte de artistas que tinham interesse e visavam confrontar o arquivo com o presente, refletindo sobre a memória e a história. Nessa segunda versão das poéticas do arquivo, os artistas se servirão diretamente de documentos, testemunhos e arquivos para a produção de seus trabalhos. Doris Salcedo, uma colombiana, Alfredo Jaar, chileno, Leila Danziger, Rosângela Renaud, ambas brasileiras, são alguns dos artistas que analisei no meu livro o último, A Gravidade da Imagem. Voltando-se menos para as práticas de arquivamento, como na década de 70, essa geração nova dos anos 90 elegia suas considerações sobre a história, a relação entre a memória e o esquecimento, a dependência entre trauma e sintoma. Vou apresentar agora apenas 2 artistas, cada um representando uma dessas 2 variantes, ambos dos anos 90. Ou melhor, uma dos anos 90 e outro que começa nos anos 2000. Então, cada um representando uma dessas 2 vertentes, uma que acumula e cria arquivos, e a outra que investiga e indaga arquivos históricos. É bom lembrar que essas vertentes servem apenas para formar um quadro compreensivo. Elas não são pré-definidas e nem suas fronteiras aparecem claramente como se os artistas pudessem ali se encaixar. Ao contrário, os artistas trabalham muitas vezes em ambas as vertentes e também fora delas, sem arquivo. Vamos seguir o trabalho do Paulo Nazaré. Considero a produção de Paulo Nazaré na variante do artista que produz documentos de suas ações artísticas efêmeras e as organiza em arquivos. Mas registrando o presente de suas ações, Nazaré reflete também sobre a história. Originário de Minas Gerais, o artista iniciou sua produção nos anos 2000. O blog de Paulo Nazaré, com endereço fixo na web, chamado Arte Contemporânea Limitada, o que é a foto da página que a gente vê aí, esse blog constitui um fundo de fotografias e panfletos de caminhadas e viagens realizadas pelo artista, que assim constrói uma imagem heterogênea e lacunar da América Latina a partir de sua presença itinerante no mundo. O artista viaja e caminha. Caminhando, depara-se com pessoas, notícias, relatos biográficos, com os quais elabora a vida social e a história no meio de suas ações. Com o projeto Notícias de América, lá em cima, abaixo do título do blog, tem o nome do projeto. Essa é a página, na verdade, do projeto dentro do blog. Chama Notícias de Américas. Isso é de uma viagem que ele fez para os Estados Unidos. Então, Paulo Nazaré empreende com esse projeto uma de suas caminhadas mais prolongadas. Ele sai de Governador Valadares, em Minas, chega ao sul do Brasil, de lá à Argentina, vai ao Peru, à Colômbia, à Bolívia, à Guatemala, passa pelo México, passa pelo deserto do Atacama e, finalmente, atinge os Estados Unidos. A página Notícias de América, do site Arte Contemporânea Limitada, compõe um reservatório disponível de histórias e imagens da viagem do artista até a América do Norte. Articulando os artifícios da arte aos testemunhos colhidos, Nazaré narra as histórias da região com a lucidez de quem beira o delírio. O objetivo que funda o projeto Notícias de América é viajar do sul ao norte, usando sandálias de dedo para colher a poeira dos locais, era como ele definia, por onde ele passa, e ao final lavar os pés nas águas do rio Hudson, em Nova York. Criar um mito para contar histórias
era o objetivo do trabalho. Desse modo, Nazaré testemunha a realidade como quem oscila entre experiências vividas e ficções imaginárias. A identidade indefinida do latino-americano é ressaltada em projetos específicos, bem como nos registros fotográficos. Cruzeiro do Sul é a imagem que a gente vê no alto à esquerda. Cruzeiro do Sul, anterior ao projeto Notícias de América, destacava o cabelo pichain, característico do negro. Em uma das primeiras fotografias na página do Projeto Continental, o da América, o artista, segurando o cartaz em que se lê preto, posta-se ao lado de outro homem que ostenta a placa com a palavra negro. O recurso é semelhante ao utilizado no projeto Cara de Índio, que você vê abaixo à direita. Paulo Nazaré se fotografa ao lado de índios urbanos e insere as imagens na série de panfletos. Ele, além de se fotografar e de fotografar os eventos, ele também produzia esses panfletos. Esse é um dos panfletos que ele produziu na viagem. O objetivo é ressaltar o aspecto mestiço dos povos das Américas. Identificando-se ora como negro, ora como índio, Paulo Nazaré serve-se de sua própria aparência para ressaltar as representações sobre a identidade dos povos do Sul, tradicionalmente ligada ao exotismo. O artista cultiva a diferença e a alteridade a partir de seu próprio corpo, reconduzindo a relação entre viagem e exotismo a uma eficácia positiva, questionar a identidade. Sem opor arte e não arte, técnica popular ou arte nobre, Paulo Nazaré abraça as contradições da arte, integrando à arte a fotografia com valor de documento, a linguagem visual prosaica, o testemunho de indivíduos anônimos, numa operação estética que mistura gêneros e suportes sem hierarquias. Referindo-se ao mercado da banana e ao negócio de armas, a história narrada pelas imagens e notações do blog aborda os índios, os negros, o feirante, a escravidão, a ditadura, o mexicano, o vendedor ambulante. A arte itinerante de Paulo Nazaré integra o mundo na obra, elaborando-o por meio do registro de imagens, da apropriação das histórias, da relação com o comércio miúdo. A banana, fruto corriqueiro no mercado das Américas, converte-se em matéria para o jogo da arte. Ela se transfigura em escultura de campo ampliado e pronuncia a história do comércio e da violência regional. A banana foi marca do ícone pop de Carmen Miranda, lançada em Hollywood nos anos 30. Foi também emblema da pop art dos Estados Unidos. Tem um álbum que foi feito pelo pop Andy Warhol, que tem uma banana, né? Então, emblema da pop art, a banana pertence à história do comércio desde o colonialismo nas Américas. Paulo Nazaré descobre nas feiras o potencial dessa fruta para contar a história da região. A fotografia da Kombi que a gente vê aí, repleta de seus cachos, apresenta a escultura que, expelindo o excedente, não consegue conter a abundância despropositada, precipitando a sobra no espaço. A Kombi fez parte de uma exposição para a qual Paulo Nazaré juntou fotos, registros e outros objetos. Ainda em desenho, a Kombi de bananas é também o registro do projeto para a Feira de Arte de Basel, em Miami. Em conversas com Janaína Mello, do Mar, inclusive, curadora do Mar, em conversas com Janaína Mello, Paulo Nazaré discute a relação entre a fruta, a banana,
e a ditadura latino-americana, e ainda o comércio de armas. Na estética de Paulo Nazaré, a caminhada e a viagem representam um princípio de nomadismo generalizado. Mas como motivo contingente, o nomadismo, no fundo, é um motivo contingente. No sentido de que é uma força que atrai, uma força que extrai as impressões de cada localidade vivenciada pelo artista. Assim, seu nomadismo possibilita o contato com a história oral, o convívio com o sofrimento e a alegria vividas localmente. Mas o artista não recusa a marca que fixa as impressões, os abalos, as comoções, que fixa esses abalos e comoções em suportes também precários, como aqueles que a gente viu dos panfletos. Da vivência e do contato, Nazaré extrai fotografias, produz panfletos, enfim, gera documentos-monumentos que integram seu arquivo na web, o Arte Contemporânea Limitada. O nomadismo contingente e o sedentarismo precário não se opõem na estética de Paulo Nazaré. Ao contrário, alternam-se contraditória e complementarmente. As marcas e impressões expostas no blog, o arquivo, não guardam a memória e a história senão sob a condição de fazer retornarem os sintomas do que foi negado e reprimido. O dispositivo do arquivo torna-se, que é um dispositivo sedentário, da história, o dispositivo do arquivo torna-se experiência e processo de narração de histórias anônimas por meio de fotografias prosaicas. A ação física, a fotografia com valor documental e a arte se cruzam de modo ambíguo e fecundo. As contradições ecoam na complementariedade emaranhada de duas experiências integradas à prática da arte. Uma, que é o nômade, uma pela presença do corpo do artista que caminha, o caráter nômade. A outra pela ausência dos eventos vividos na caminhada, presente somente na fotografia documental, de natureza ela mesma sedentária. Rosana Paulino encontra-se naquela vertente de artistas que se servem dos arquivos históricos. Então vamos falar agora de Rosana Paulino. Refletindo sobre o passado, Rosana Paulino desloca sintomas e coloca em questão as verdades estabelecidas que um dia foram legitimadas pela ciência. Ela trabalha com a questão da ciência do século XIX. Mulher negra e paulista de origem, Rosana Paulino formou-se em gravura na USP. O gesto que envolve gravar da gravura, tipografar, transferir, marcar, é paradigmático da origem de toda a imagem no trabalho de Rosana Paulino. Mas a apropriação de fotografias documentais é também comum em seu trabalho. Vejamos algumas de suas obras. Parede da Memória, de 1994, foi realizado com fotografias do arquivo familiar da artista. As imagens são transferidas para tecido de fibra sintética no formato de um pequeno patuá, cada um medindo 8 centímetros por 8 por 3 centímetros. O patuá é um amuleto de tecido utilizado na cultura afro-brasileira. Em bastidores, Paulino utiliza-se também de fotografias de mulheres de sua família e da prática da costura para construir imagens da condição da mulher negra na sociedade brasileira, vinculando a violência à restrição da fala e da visão. Em Assentamento, a artista se apropria de uma fotografia já histórica de Auguste Stahl, fotógrafo encarregado da expedição Taillère
liderada pelo naturalista suíço Louis Agassiz, pesquisador da Universidade de Harvard daquela época, do século XIX. A expedição Thayer veio ao Brasil em 1865 com o propósito de registrar tipos raciais brasileiros do Rio de Janeiro e da Amazônia. A fotografia da negra de assentamento foi retalhada e novamente unida pela costura, mas seu corpo já não alcança mais uma unidade ajustada. As partes desalinhadas mostram uma reparação histórica inadequada, sugerindo o malogro da missão. No livro História Natural, Rosana Paulino volta novamente aos registros da expedição Thayer, do Louis Agassiz, do naturalista Louis Agassiz. Os registros transformados pelas operações plásticas de Rosana Paulino, com as quais a artista trabalha como a costura e a montagem. Assim, ela transforma os registros. Essas operações promovem certo distanciamento da semelhança no registro fotográfico, bem como um distanciamento da suposta objetividade relativa à imagem técnica, tramando uma espécie de separação entre o testemunho e a evidência, entre a imagem e o efeito ingênuo que ela aporta ao olhar. Rosana Paulino produz essa dessemelhança alcançando o valor de sintoma para a imagem em sua produção artística. No livro História Natural, a artista, essa é uma das primeiras imagens do livro, a artista apresenta nas primeiras imagens, nas primeiras páginas do livro, o jogo da imagem, que é essa alternância entre semelhança e distanciamento, semelhança e dessemelhança, a possibilidade e a impossibilidade de ver, com a simples figura de um pequeno peixe e o fundo que permite sua figuração. Vemos, logo no início do livro, essa primeira imagem de cima, a silhueta de um pequeno peixe de negro maciço sob um fundo branco, junto ao título do livro e ao nome da artista. Ao passarmos a primeira página, o desenho do pequeno peixe repete-se, mas tudo revela-se espelhado. A direção do peixe está invertida. A forma, as linhas e os contornos da figura está colorida e destacada sobre um fundo que agora se tornou negro. Entre as duas primeiras páginas, a figura alterna-se com o fundo, né? A figura alterna-se com o fundo, o positivo converte-se em negativo, o branco converte-se em negro. E mais uma virada de página, que é essa pequenininha aqui embaixo, mais uma virada de página e aquele negro carregado toma toda a face esquerda da folha. A luminosidade e a obscuridade, a figura e a desfiguração constituem as duas faces da imagem. É o que mostra essas primeiras imagens do livro História Natural. Em História Natural, o símbolo torna-se incerto, mesmo quando mais deseja significar. Isso é só uma introdução do livro. O livro História Natural coloca a questão da origem do conceito de raça e rastreia as noções da ciência no contexto da escravidão e da formação da república. A origem é sempre já dividida, deslocada, perdida, apagada, né, naquele escuro, como a gente viu. A origem reaparece por meio de uma compulsão a repetir o que está perdido, como uma doença que só deixa manifestar seus sintomas. Rosana Paulino desloca imagens e objetos como documentos, entre aspas, da cultura da época do naturalismo e as transfere para o tecido para o papel de seu livro. É porque ela usa tecido no livro também. Então você vê uma gravura de um azulejo português, uns registros de plantas
desenhadas por naturalistas, umas fotografias da expedição Taylor, uns instrumentos de medição. Então, a noção de documento, que aqui eu só estou pensando no ladrilho, a noção de documento aqui encontra-se bastante expandida. No espírito positivista do século XIX, o documento era sempre algo escrito, como uma ata, um contrato. No século XX, os registros sonoros e fotográficos ampliaram a noção de documento. Os historiadores como Peter Burke, que se servem da pintura ou da fotografia documental como testemunhos da história, sabem bem que precisam, antes de tudo, operar uma crítica ao olho inocente, que é como ele fala, que se emociona muito rapidamente com o efeito de real do traço, da marca do passado. A operação do artista é diferente daquela do historiador, uma vez que a arte é feita de imagens e a função do artista é produzir dessemelhanças naquela figura. O historiador se coloca questões diante das fontes que encontra, ou seja, duvida do efeito de transparência e da objetividade que o documento gera. O historiador necessita da distância crítica para escrever uma história que dê conta de interpretar o passado em suas contradições. O artista que trabalha com arquivos também necessita da distância ao olhar um vestígio, ao ouvir um testemunho. Do contrário, estará circunscrito aos efeitos de semelhança que estacionam, fixam os deslocamentos e as transformações da imagem. A distância é uma experiência na arte, um ato duplo. Ao olhar um objeto do passado, o artista se sente igualmente olhado pelo objeto. A semelhança se desloca, transfigura o objeto, que invoca a dessemelhança no olhar. Estou pensando no arquivo, né? Quando o artista trabalha com o documento e particularmente com as imagens fotográficas. E é o caso da Rosana Paulino. Mas nem tudo é arquivo no trabalho de Rosana Paulino e mesmo no livro História Natural. Esse livro utiliza-se de frases tipografadas que fazem referência às ciências e ao positivismo. Essas imagens que a gente vê, o progresso das nações, a salvação das almas, o amor pela ciência. A artista utiliza-se também de um elemento comum nas pinturas dos séculos XVI e XVII, como a caveira. Nada disso é documento. Para a representação da relação entre melancolia e saber. Pode. Vale lembrar que nenhum acontecimento traumático é representado no livro de Rosana Paulino. Tampouco vemos qualquer imagem de violência explícita. Ainda assim, têm visibilidade os escombros do comércio negreiro, dos sistemas atlânticos, as ruínas da escravidão, a legitimação dada pela ciência ao abandono dos negros, classificados como grupo racial inferior, bem como a devastação física e moral dos negros e indígenas, esses últimos nomeados e tipografados na penúltima prancha do livro. Eu não estou mostrando essa prancha. O foco do livro é o naturalismo do século XIX. Na segunda metade do século XIX, o Brasil ingressava na modernidade com o Estado e a República, mas também no capitalismo de mercado. Nesse momento, o regime de saber e de poder constrói a percepção comum de que as vidas dos negros e índios têm menos valor. Teorizado durante o século XIX, o conceito de raça permitiu legitimar os massacres desses dois grupos da formação social no Brasil. Nessa época, o saber tinha por base a identificação, a diferenciação e a classificação. Duas técnicas surgiram simultaneamente, a frenologia e a antropometria.
É interessante notar que, segundo a divisão do saber do século XIX, a antropologia era entendida como um dos ramos das ciências naturais. E, segundo uma pesquisadora das ciências, Schwartz, esqueci o nome dela, primeiro nome dela, a antropologia, então, dedicava-se, sobretudo, à medição craniométrica. A mania pela medição do século XIX é figurada na antepenúltima prancha do livro de Rosana Paulino. Ela une um corpo masculino negro, que é uma fotografia, essa sim, histórica. Ela une um corpo masculino negro nas três posturas, frente, perfil e costas, e os dispositivos de mensuração, incluindo, ironicamente, um osso tibial de grandeza similar à do homem. A medição dos crânios e da ossatura serviu, na época, para diferenciar as raças e identificar a hierarquia entre elas. Serviu igualmente para avaliar os corpos saudáveis a serem comprados no mercado nos mercados do cativeiro. As fotografias do negro que vemos aqui, de Auguste Stahl, fotógrafo encarregado da Expedição Tailler, mostram o método de sistematização na identificação das etnias humanas, que antecede o sistema de Alphonse Bertillon, que foi o diretor dos arquivos da polícia na França, que utilizou a fotografia para classificar lá os criminosos na cidade de Paris, no século XIX. Então, essas fotografias de frente e lado que o Bertillon utilizou são feitas 20 anos antes por Auguste Stahl, aqui para identificar as raças. O livro de Rosana Paulino confronta documentos da ciência racista do século XIX com outras imagens, no sentido, como a caveira, por exemplo, no sentido de questionar a história da escravidão, a percepção criada pela ciência natural de que há vidas sem valor e as consequências desse passado no presente. Bom, agora eu vou falar de arquivo e crítica do arquivo. Vou deixar os artistas um pouco de lado. Mas voltemos à questão central dessa palestra. Qual o estatuto do registro documental e do arquivo na arte? Para responder a essa pergunta, vamos começar pelo tema da crítica ao arquivo, exame crucial para o uso do arquivo na arte. Desde a criação dos arquivos nacionais e a elaboração da história a partir das provas, aquilo que era considerado documento, tradicionalmente, modificou-se. Originalmente, o documento era um manuscrito, um impresso, digamos, na época do século XIX. Uma certidão, uma escritura, um contrato, um diploma. Aos poucos, com o desenvolvimento dos registros técnicos em imagem e som e a crítica à ideia de transparência do documento em relação ao real, ampliou-se também a noção de documento. Por volta dos anos 20, a vertente de historiadores vinculados à revista dos Análises aceitava os registros fotográficos como documento para a construção da história. Por outro lado, desde os anos 60, a noção de arquivo sofreu fortes críticas com Michel Foucault, que questionou a suposta inocência do arquivo. Foucault tinha interesse pela construção de uma arqueologia das ciências, como ele dizia, com a perspectiva de uma crítica da ideia clássica de verdade. Para isso, os discursos dos cientistas, os discursos escritos, passariam a ser considerados para Foucault documentos monumentos, que possibilitavam, por exemplo, a construção de uma história da loucura. Ele usava os discursos médicos. Então, aquilo para ele era documento da cultura, um monumento. A crítica ao conceito tradicional de arquivo problematiza as ideias de evidência ingênua e de efeito de real que encanta aquele que pesquisa os arquivos. Nós, Mas era preciso pensar igualmente sobre a posição
a perspectiva a tomar na análise e na interpretação do arquivo, do documento. Então, era conhecido o apelo de Walter Benjamin para que a história seja contada na perspectiva dos vencidos, sobre essa posição que eu estou falando, essa perspectiva do arquivo. Então, Benjamin falava da perspectiva, olhar para a história, pensar a história na perspectiva dos vencidos e não dos vencedores. Mais recentemente, a pesquisadora dos arquivos policiais do século XVIII, na França, Arlette Farge, sugere que os documentos possam ser lidos e interpretados visando as vidas abandonadas, essas vidas consideradas pelo poder como sem valor. Consciente como ela se mostra em O Sabor do Arquivo, que é o nome do livro dela, consciente da atração e do efeito de real que o documento produz sobre aquele que o investiga, Arlette Farge reconhece a importância do arquivo, não a nega, mas reconhece também as críticas à compreensão clássica do arquivo. Desse modo, a historiadora se pergunta, e aí eu cito, como conseguir tirar do esquecimento existências que jamais foram lembradas? Fecho a citação. Pupila de Foucault e adepta das críticas ao arquivo, adepta das críticas também à objetividade na história e à história dos acontecimentos, Arlette Farge reconhece o sofrimento e a violência como lugares legítimos para a história, mas não com a indiferença científica de quem deseja uma verdade neutra. A verdade para ela tem sempre um ângulo, e o historiador se posiciona mesmo quando pensa estar sendo neutro. Por outro lado, Arlette Farge tampouco legitima o voyeurismo ou o miserabilismo. É a vida vulnerável dos rejeitados e abandonados, é essa a posição do seu olhar. É a vida vulnerável dos rejeitados e abandonados que interessa a historiadora. E ela diz, os lugares de vulnerabilidade social. Portanto, o posicionamento em relação ao arquivo diz respeito ao olhar que se dirige a ele, ao ângulo que se escolhe para interpretá-lo. Ou olhamos pela perspectiva daquele que sofreu, daquele que resistiu ou daquele que insurgiu-se contra o poder, ou pensamos na perspectiva daquele que oprimiu, reprimiu ou tiranizou. Tudo isso pelo arquivo. Então vamos ao Jacques Derrida. Mas é preciso acompanhar um pouco mais profundamente a crítica ao arquivo. Tomarei como objeto desse caminho crítico o livro de Jacques Derrida, Mal de Arquivo, uma impressão freudiana. Terei que ser breve, e por isso deixarei muitos temas de Derrida fora dessa rápida incursão por essa obra, cheia de meandros e infinitas bifurcações. Em Mal de Arquivo, Derrida faz uso de seu método desconstrutivo, método da desconstrução dos discursos, para mostrar a operação metafísica que insiste subrepticiamente nos conceitos, mas particularmente no conceito de arquivo. O filósofo francês trabalha a psicanálise freudiana com ênfase na fase dos anos 20 que segue ao texto de Freud, além do princípio de prazer. É das reflexões de Freud que Derrida se serve para discutir os conceitos de arquivo e de memória, questionando a própria ideia de princípio, outro nome para origem e fundamento. A gente pensa no arquivo como origem do que aconteceu, né? Derrida prossegue propondo o conceito de mal de arquivo, como modo de esquecer inerente ao documento. Mal de arquivo é igualmente uma doença, a obsessão ocidental. Ao retomar as ideias de repressão de Freud, né? As ideias de repressão e de supressão, ou recalque, o filósofo francês reconhece no arquivo
uma forma de poder que reúne e classifica os signos necessários para a manutenção das instituições sociais mais tradicionais. Vejamos mais de perto as argumentações de Derrida. Ele parte da palavra arquivo e não do conceito, para mostrar no início do livro que esse termo moderno guarda acepções de sua origem antiga. A palavra arquivo vem do grego arquê, que designava simultaneamente duas ordens, começo e comando. A primeira acepção sugere a ideia de origem, no sentido físico, histórico, ontológico. A segunda designação implica a ideia de autoridade, lei, comando, na medida em que, na Grécia, Arqueion era o lugar onde se depositavam os documentos oficiais, mas também a residência dos magistrados ou arcontes, que, como representantes da lei, detinham a competência e o poder de interpretar os registros documentados. Então é dessa arquê, dessa origem, dessa ideia de origem, mas arquê também como ideia de comando, de lei, daquilo que manda, da ordem, é que Derrida vai analisar o arquivo. Embora o conceito de arquivo tenha sido formulado na modernidade no contexto da formação dos Estados nacionais, a noção de arquivo traz consigo esses sentidos clássicos da palavra arquê. O mestre norte-americano da arquivística, esse provavelmente bastante conhecido de vocês, Theodor Schleinberg, sabe dessa origem grega do termo arquivo, mas salienta a importância que os arquivos tiveram no contexto moderno dos Estados nacionais. Na França, com a queda do antigo regime e a destruição das instituições monárquicas, foi a Assembleia Nacional quem criou o primeiro arquivo em 1790, para servir aos novos governos republicanos. Em seguida, foi a vez da Inglaterra, em 1838, e logo em seguida dos Estados Unidos, em 1834. Entre o final do século XIX e o início do século XX, tinha início uma nova era historiográfica, com sua matriz disciplinar, fundada na noção de fonte histórica, arquivo, documento, tendo em vista a verdade científica. Era o momento da história positivista e da história historicista, né? Em sua crítica ao arquivo, Derrida avisa o discurso disciplinar da história, baseada na noção de documento, tal como formulada na modernidade. Derrida não faz nenhuma história do conceito de arquivo. Procede apenas com uma desconstrução fina desse conceito, mostrando os desejos e as obsessões ligadas à vontade de verdade inerente ao arquivo. Como participante do contexto francês do pós-estruturalismo, da filosofia pós-estruturalista e do pensamento da diferença que retomou Nietzsche na contemporaneidade, Derrida questiona essa tradição metafísica do Ocidente, essa pretensa vontade de verdade, que foi o que Nietzsche criticou, essa vontade de lembrar tudo para dominar. O conceito de arquivo, para Derrida, traz consigo essa vontade de verdade e de memória que gera a aliança no Ocidente entre a ciência e o poder, a verdade e o comando, o conhecimento e o domínio. O conceito de arquivo gerado no contexto dos Estados nacionais e do nacionalismo não estaria fora dessa grande rede do poder. Tudo isso para Derrida. Ao longo do livro, Derrida construirá outro conceito, mal de arquivo, que está no título, com o qual problematiza o arquivo. Mal de arquivo terá, assim, dois sentidos. Um vai ser como pulsão de morte, é o termo que ele pega de Freud, do texto Além do Princípio de Prazer. Como uma pulsão de morte, o mal de arquivo como uma pulsão de morte que atinge a memória e que atinge os arquivos, destruindo os arquivos, apagando os arquivos, produzindo esquecimentos, né? O papel que molha com a chuva. Então,
essa pulsão de morte que atinge a memória, mas também os arquivos, produzindo apagamentos. Mas mal de arquivo tem um outro sentido, que é o sentido de enfermidade da cultura. Nessa segunda acepção, a palavra mal é usada no sentido da língua francesa, como na expressão mal à la tête, dor de cabeça. Como na expressão, por isso Derrida faz referência à febre. É o mal como enfermidade, como doença, como mal-estar da nossa civilização. O filósofo reconhece que Freud formulou os grandes problemas críticos da memória e da rememoração. Porque para Freud a memória é esquecimento, repressão, o inconsciente que reprime, que faz esquecer e mistura as coisas. Produz deslocamentos. Então, o filósofo Derrida reconhece que Freud formulou os grandes problemas críticos da memória como rememoração, né? E por meio dos conceitos que eram de repressão e de recalque, né? Repressão e supressão, apagamento, esquecimento e apagamento. Então, Freud trabalhou com isso. Por outro lado, Derrida reconhece que Freud sofreu também do mal de arquivo, da doença da nossa cultura, pois concebia a possibilidade de um retorno pela memória ao real perdido. Assim, Derrida fala de desejo, obsessão, nostalgia de retorno ao falar de mal de arquivo. Em suas palavras, e eu cito, desejo doloroso de um retorno à origem autêntica e singular. Então, com a noção de pulsão de morte de Freud, Derrida alcança a radicalidade crítica pretendida. A pulsão de morte não é um princípio, como são o princípio de prazer e o princípio de realidade, com o qual Freud também trabalhou. A pulsão de morte é a condição de tudo que tem lugar, a condição de todo princípio. É a pulsão de morte quem produz o esquecimento, o apagamento, a perda na memória. O filósofo francês almeja, com sua desconstrução crítica, mostrar a relação entre arquivo e poder, entre a historiografia e a instituição do poder patriarcal na sociedade, entre a conservação da memória e a preservação da tradição. Derrida acaba por questionar duas disciplinas que lidam com o passado, a arqueologia e a historiografia, ambas fundadas no desejo de encontro com a origem, como unidade do acontecimento. A ideia da unidade do acontecimento passado e a presença do passado pelo retorno no presente, como rememoração, que o documento supostamente geraria, são os focos do questionamento de Derrida. Assim, a pulsão de morte, e eu cito, a pulsão de morte, para ele, ameaça, de fato, todo o principado. Está falando do poder, né? Todo o principado, todo o princípio também, né? Toda a origem, todo o poder. Todo o primado arcôntico, né? Da origem e do comando. Todo o primado arcôntico, todo o desejo de arquivo. Quer dizer, ele está propondo o esquecimento, né? A essa força muda que permite o esquecimento, a essa força que é a pulsão de morte, que permite esquecer, que comporta o apagamento, que destrói o arquivo, Derrida dá o nome de mal de arquivo. A pulsão de morte parece uma pulsão anárquica, ele chama de anarcôntica, né? Mas ele diz, e eu cito, a pulsão de morte é, acima de tudo, anarquívica. Poderíamos dizer uma arquiviolítica. Sempre foi vocação silenciosa, quer dizer, essa pulsão sempre foi a vocação silenciosa e destruidora do arquivo. Fecho aspas. A pulsão de morte
viola e destrói o arquivo, o poder e a autoridade do arquivo. Ela destrói seu próprio arquivo. A intenção de Derrida era questionar a legitimidade do poder, por meio da história e do arquivo, a legitimidade do poder, questionar o comando, a autoridade, a lei, bem como a noção de verdade na operação historiográfica de recuperação da origem no passado por meio do arquivo. Por um lado, argumenta que Freud percebe o espaço psíquico como um arquivo, um arquivo que imprime, reprime e suprime os traços que grava. Portanto, o espaço psíquico não se reduz, assim, nem à memória como reserva, nem à rememoração como técnica. Mas se Freud admite a perda e a morte no arquivo psíquico, segundo Derrida, Freud também, e aí eu cito, tenta voltar à origem viva daquilo mesmo que o arquivo perde. Ele está criticando o Freud. Freud sofre do mal de arquivo, do mesmo mal de arquivo. Sofre da enfermidade da cultura ocidental que deseja fazer a origem retornar como representação no presente, a obsessão com a vontade de verdade da tradição metafísica. A origem na tradição metafísica pressupõe a unidade do acontecimento passado. E para Derrida, a origem é, ele fala, divisibilidade permanente. O filósofo esclarece, e eu vou citar, a possibilidade do traço arquivante, né, do traço que é arquivado, do traço arquivante, essa simples possibilidade não pode senão dividir a unicidade, separando a impressão da marca. Eu estou quase terminando. Em consequência, a divisibilidade da origem, que faz contato e separa, né, da marca, que faz contato, imprime, mas ao mesmo tempo separa. Em consequência, essa divisibilidade, que é contato e separação, pode-se pensar que todo acontecimento é anacrônico em relação a seu presente. Há uma defasagem do acontecimento em relação ao presente lá na origem. Se tomarmos as marcas primitivas, por exemplo, das cavernas, as garras de um animal, a mão de uma pessoa nas paredes das cavernas, né, a impressão se produz por um gesto que é simultaneamente contato e separação. O momento de constituição da marca, né, estou falando do documento, o momento de constituição da marca, do encontro do corpo que imprime sua marca no suporte, é também a ocasião de separação entre eles. O encontro em sua origem não foi presença total. Ele já era marcado por uma ausência, por uma separação. A separação já participava dele. A origem é dividida, como diz Derrida. O tempo é desde sempre defasado em relação ao seu presente. Se a origem e o acontecimento ocorrido é sempre dividida, se a origem é encontro e separação, se a origem é presente e já passado simultaneamente, se a pulsão de morte atua produzindo esquecimentos, lacunas e até apagamentos, o ato de rememorar, entretanto, pode ainda ser uma prática, se ele incorpora as críticas, ou seja, se ele é realizado com as falhas, com os esquecimentos, com as ausências, com as perdas. O que eu estou dizendo é que o arquivo pode sim falar algo do passado, embora não possa falar tudo, e a gente tenha que imaginar coisas que ali estão perdidas. Então, rememorar é possível. Não precisamos somente afirmar
o esquecimento contra a memória. Rememorar não é fazer o retorno, não é mais fazer, como era no século XIX, na época do historicismo, não é mais fazer o retorno da origem em sua completude. É trabalhar a perda, é fazer o luto daquela perda. Com isso, eu chamo a atenção para a máquina de apagamento intencional, porque se há esquecimento no arquivo, há também apagamentos intencionais, vamos queimar o arquivo. Então é preciso, eu estou fazendo aqui, chamando a atenção para esse apagamento intencional, a queima do arquivo, por exemplo, do arquivo do mal, a destruição das câmeras de gás realizada pelos nazistas, como destruição intencional do mais importante documento do Holocausto. Desse modo, se a pulsão de morte, que, segundo Derrida, trabalha para destruir o arquivo, é anárquica, como ele fala, arquiviolítica, pois comete sua violência contra o próprio arquivo, a ponto de destruí-lo, há que se diferenciar esse apagamento da supressão intencional dos arquivos. Ora, a destruição dos arquivos do crime nazista foi uma ordem, foi um comando do próprio poder. A violência que apaga intencionalmente o arquivo para que não reste provas não é a mesma violência da pulsão de morte que procede com apagamentos e perdas, dos acontecimentos, das intempéries, das chuvas, das tempestades. É uma ordem, foi um apagamento que foi ordem, ordenado. Então, Derrida, é claro, eu diria que Derrida não iguala essas duas violências, esses dois apagamentos, mas não as diferencia, não diferencia essas duas violências. É preciso não confundi-las. A primeira violência é uma brutalidade produzida pela cultura, que precisa ser questionada e enfrentada, ao passo que a pulsão de morte é inerente à vida. Sempre há perdas, apagamentos, mortes. Ambas as violências causam sofrimento, mas há um perigo quando se quer igualar, nivelar, confundir o apagamento intencional com o apagamento que ocorre pelas intempéries. A política de pensar o arquivo pelo esquecimento é um ataque às práticas excessivas. Estou falando do Derrida, que pensou pelo esquecimento. É um ataque às práticas excessivas em relação ao arquivo e seu poder despótico. Por essa razão, a historiadora da psicanálise, Elizabeth Roudinesco, repensa a problemática levantada por Derrida, evidenciando o outro lado do problema, a ausência tirânica também do arquivo. A imagem despótica do arquivo, excessiva do arquivo, Elizabeth Roudinesco contrapõe a ausência tirânica do arquivo. Na ausência do arquivo e em virtude de sua negação, na imagem do arquivo como excesso, tudo é arquivado. Tudo é arquivado e vigiado. Na ausência do arquivo e em virtude da negação do arquivo, o perigo é produzir-se uma história delirante e dogmática. Essa segunda imagem é descrita pela autora a partir do caso do arquivo de Jacques Lacan, que não organizou e nem classificou o inventário de seus documentos, manuscritos, notas e correspondências. A ausência de arquivo é para Roudinesco tão tirânica quanto seu excesso. E ela diz: a ausência de arquivo como sintoma de uma concepção dogmática da herança opõe-se uma tentativa inversa de investigação sistemática dos arquivos. O que eu estou tentando dizer é que não podemos afirmar apenas o esquecimento, negar o arquivo. É preciso afirmar o arquivo. Claro, sem inocência. Se a memória é despótica, a memória como rememoração de tudo é despótica, se o esquecimento também é despótico. As ditaduras e os governos autoritários preferem esquecer as violências que preferem esquecer
a lembrar o mal e promover o luto público. É fundamental pensar a verdade como lacunar e por ângulos, né? Pensando nos processos verbais de que trata Arlete Farge, pensando nos processos verbais de que trata Arlete Farge, um ângulo pode ser aquele do sujeito que, representando a instituição policial, tomou os depoimentos e imprimiu o documento. Outra perspectiva pode ser a de quem foi interpelado, aquele que foi acusado de crime. As falas, o sofrimento. Nenhuma das posições pode ser rememorada em sua completude, porque há lacunas, há apagamentos, há esquecimentos. Mas enquanto o historiador oficial do poder reconstrói a necessidade de identificar o criminoso e seu crime, o historiador crítico revela a coerção sofrida pelo outro e sua tentativa de resistir. Bem, e o artista? Como ele utiliza o arquivo? As artes proporcionam uma experiência do pensamento em imagem. Olhamos, imaginamos. Mesmo a abstração ou os objetos incorporados numa obra artística tendem a ter o estatuto de imagem. Criamos semelhanças e distinções diante daquilo que a gente vê. O arquivo absorvido é, portanto, igualmente transformado em imagem pelas operações plásticas, sonoras, poéticas ou visuais da arte. Mas é importante apontar aqui que a noção de imagem não se refere apenas à produção de semelhança, tal como ela foi pensada na época clássica, como cópia. Desde a crítica à representação, a imagem é também dessemelhança. O arquivo na arte perde e ganha semelhança, no mesmo ritmo que os distanciamentos se produzem. A imagem não é apenas o visível em sua evidência, mas também o segredo, o silêncio, a morte da evidência que ela encerra. A imagem faz-se na oscilação entre dois aspectos. Foi assim que Maurice Blanchot, um escritor que eu gosto muito, definiu a imagem em duas versões do imaginário. Para o escritor, a imagem oscila entre a luminosidade, eu estou pensando no Peixe, da Rosana Paulino. Então, a imagem oscila entre a luminosidade, que deixa ver, né, que deixa transparecer uma forma, um aspecto, uma figura, e a obscuridade, o fundo que se afasta, né, e que torna, por vezes, impossível ver. Nessa oscilação, o registro desloca-se de seu contexto, né, do contexto do arquivo, desloca-se para a arte, superpõe-se a outros contextos, como a Rosana Paulino fez, e também o Paulo Nazaré, superpõe-se a outros contextos, a outras imagens que já não são arquivos, e transforma-se. Freud já havia percebido esse movimento metamórfico da imagem, num texto que ele chamou Imagens Encobridoras. Uma percepção interna, um sentimento, ou uma percepção externa de algo que eu vejo, é semelhança evidente apenas quando a gente faz uma adequação àquilo que eu vejo ao nome que o entendimento dá à coisa. Então, é evidente. Uma caixa vista é uma caixa nomeada, um copo é um copo, como evidência somente para o entendimento, não para a imaginação. No gesto plástico, visual da arte, a evidência ou a semelhança desloca-se, distancia-se, transforma-se num processo contínuo e infinito. Nos trabalhos aqui analisados de Rosana Paulino e Paulo Nazaré, o arquivo torna-se imagem pelas operações plásticas da arte. Se o registro assemelha-se a um real anterior,
ele não pode retornar na arte senão pela separação, pela distância, pelo deslocamento, pela transformação da origem. Ele é deslocado e justaposto a outros elementos sensíveis. Essa operação elabora a variabilidade da imagem, ao mesmo tempo que produz o sujeito que olha, ao abordá-lo, encarando-o, vislumbrando-o com seu vazio, seu silêncio. A imagem do arquivo na arte promove um tempo defasado da origem, dividido entre a configuração atual que eu vejo e a desfiguração que desatualiza o registro. Enfim, a imagem do arquivo na arte versa sobre essa condição recíproca e infinita entre a semelhança e o dessemelhante, entre o mesmo e a diferença, o presente e o passado. Obrigado. Bom, a gente abre agora o espaço para, se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, alguma curiosidade. Eu agradeço muito, professor Luiz Cláudio. A gente sempre enche, assim, a cabeça fica fervilhando de ideias, né? E eu, particularmente, estava ali pensando, né, quando você estava falando no início, a gente tinha conversado um pouquinho antes sobre como é interessante o deslocamento de conceitos de um campo para outro campo e como isso pode ser libertador e ampliar, né? E daí é interessante a gente estar no arquivo, espaço onde a gente sempre tem mais um discurso da história, do arquivista, e a gente ter essa possibilidade de pensar em outros discursos. E aí eu estava lembrando, quando você estava mostrando Paulo Nazaré, e aí fala em algum momento que ele vai criando os registros, e esse registro como um documento monumento. E a gente, às vezes aqui, a gente pensa, quando a gente pensa monumento documento, a gente está, às vezes, querendo até desconstruir esse monumento documento, né? E então é engraçado como é que, quando tem esse deslocamento, isso pode ganhar outros olhares. Né? Poxa, bacana isso que você está falando. Realmente dialoga com a palestra, né? E uma curiosidade minha, que é uma coisa que eu acho que, assim, que é meio óbvia, mas também aqui pensando, esse interesse maior dos artistas com a temática de arquivos, até que ponto ele está entrelaçado com as tecnologias? Super bom, boa pergunta. Houve uns acontecimentos na arte no século XX, nos anos 20, né, o que se chama de vanguarda, as vanguardas, principalmente as vanguardas dadaístas e surrealistas, que eles não só desenhavam, pintavam, faziam todas essas coisas que a arte fazia normalmente, mas eles começaram a trazer bonecas, objetos, né, do mundo, um porta-copos, um mictório, né? Então, eles começaram a trazer objetos da cultura para dentro da arte. Então, esse gesto de incorporar, de apropriar-se de coisas já existentes, eu acho que está, digamos, na origem do gesto de se apropriar do arquivo. Então, muitos artistas se apropriam do arquivo no sentido até tradicional. Um documento como uma ata, como os documentos de um navio, de um avião, quem entrou, quem saiu, né? Então, se apropriam dos documentos escritos, no sentido tradicional. Agora, sem dúvida que, desde os anos 20 também, a história já tinha esses novos arquivos que a fotografia produzia. Sim. Então, foi se entendendo que esses arquivos e registros sonoros podiam ser também documentos. Né? Hoje você mesmo falava na nossa conversa no início, quando eu cheguei aqui, dos registros de som
com pessoas que você pensa em fazer. Quer dizer, são testemunhos gravados, Sim, né? sim. Isso certamente é produção de documento. O filme Shoah, do... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. É um filme de muitas horas, né? Sei lá, 11 horas. É um filme que tem depoimentos de pessoas que viveram o Holocausto. Então, aquilo, a princípio, não são documentos pré-existentes, mas são testemunhos que se tornarão documentos no futuro. Então, sem dúvida, o registro, as técnicas, eu acho que modificaram. E agora, a internet também, né? Nossa noção de arquivo vai mudando muito, porque, não sei, nossos e-mails, a perda de e-mail, a ansiedade da perda, do esquecimento de tudo, a necessidade de guardar, de trocar, de enviar para outros lugares, para que a gente não perca, tudo isso envolve questões contemporâneas do arquivo, né? Mais alguém? Estamos com um probleminha técnico de microfone. Oi, está funcionando, sim. Primeiramente, eu queria agradecer, porque é sempre bom a gente, como ela falou, sair um pouco da nossa zona de conforto e pensar a atividade que faz. Senão, eu não sou arquivista, mas como ela está falando dos termos, todo arquivista, na sua função, sabe que não pode guardar a totalidade. Que a função de ser arquivista inerentemente exige uma avaliação e seleção do que será guardado. No entanto, o termo muito interessante que você usou é não ser inocente. Quais são esses critérios de avaliação e seleção? E como a gente usa o termo de a luta que os arquivistas têm para dizer que a atividade de arquivologia é uma ciência, de se apropriar dessa autoridade da ciência para dizer meus critérios são os mais lógicos e são tirados da própria função que esse documento era usado, como se negasse a personalização daquela pessoa que está fazendo a avaliação e a seleção. Eu gostaria que mais arquivistas estivessem aqui para ter assistido isso, para a cabeça girar um pouquinho e começar a fazer esse debate, essa conversa que me parece muito interessante. Como é seu nome? Maria Elisa. Maria Elisa, é interessante, o Derrida fala desse problema da seleção, né? Porque nesse caso o arquivista selecionando, ele é a autoridade, é ele quem determina o que será lembrado. Então, essa inocência, de fato, não existe. Essa singularidade da pessoa que seleciona não pode ser esquecida, né? Porque ela, nesse sentido que eu estava falando da posição, do posicionamento, da perspectiva, porque a gente vai selecionar na perspectiva daquele que sofreu a coerção ou na perspectiva da instituição e do Estado que eu represento, né? Então, é uma luta. Então, você falou super bem, essa questão da seleção foi uma das coisas que eu aprendi com o Derrida. Eu não sabia o que todo arquivista sabe, né? Mais alguma questão? Alguém quer colocar? Não? Bom, então só nos resta aqui agradecer a sua presença. Eu acho que esse é um momento importante aqui para a gente, da gente estar abrindo esses diálogos, né? E abrindo a conversa com os artistas, que essa seja a primeira de muitas conversas que a gente vem a ter aqui, né? E agradeço em nome do arquivo a sua presença. Eu é que agradeço a vocês todos aqui, a presença, a conversa. Sem dúvida, eu fico bastante contente. Espero que não tenha sido excessivo a minha filosofação. Não, é sempre assim, que a gente sempre tem uma coisinha a mais, a cabeça sempre fica. Tá ótimo, muito obrigado. Tá bom, obrigada.